A paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Eu quero chamar o pastor Zé Maurício aqui. Aleluia. Vai estar trazendo para nós uma porção da palavra do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos uma bênção especial. Como o pastor Zé Maurício veio de bom grado estar conosco aqui, seja um instrumento poderoso nas tuas mãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz para o seu coração. Queridos, um privilégio enorme estar com os irmãos aqui. Igreja bonita, hein? Parabéns. Eu passava sempre aqui fora, nunca tinha entrado. Foi a primeira vez que eu entrei. Glória a Deus. Parabéns, pastores. Uma igreja linda, um povo bonito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, queridos. Queridos, vamos ter mais uma palavrinha de oração. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos bendizer o seu nome nessa noite. A ti damos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Senhor, o Senhor mesmo falou, Jesus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tudo que fazemos sem o Senhor, Deus, o Senhor chama de nada. Por isso pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, sobre nós nessa noite. Que realmente a tua palavra alcance os nossos corações, Pai. É o que oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, agora em agosto, eu vou fazer 55 anos. Faço 33 anos de ministério. Dia 9 de agosto eu faço 33 anos de ministério, 29 anos de casado. E dia 10 de agosto eu faço 55 anos de idade. E essa é uma daquelas datas, é um daqueles períodos da sua vida que você para repensar a vida. Para entender muita coisa ao longo do processo, para decidir como que você quer viver e terminar a sua jornada. E no início desse ano, irmãos, na verdade no final do ano passado, eu comecei a orar e falar com Deus e decidi realmente tirar esse ano para ouvir o Espírito Santo, até porque vários ciclos estão se encerrando na minha vida. Eu fiquei 28 anos ali em Curitiba, numa base missionária. Deus me deu o privilégio de conhecer e caminhar com grandes homens de Deus. E faz 5 anos que eu estou em Ribeirão Preto, pastoreando uma igreja. Na verdade, sou pastor auxiliar de uma igreja. Mas eu sempre estou procurando encontrar em Deus esses lugares e essas respostas a respeito do que fazer e de como fazer, para você não se perder em todo o processo. E nesse tempo de oração, irmãos, Deus me trouxe uma palavra. Todo mundo conhece aqui a história de Esaú. Quem já ouviu falar da história de Esaú, o irmão de Jacó? E essa palavra mexeu muito comigo, porque é uma daquelas palavras realmente que te faz pensar na vida, pensar nas suas decisões, pensar nas suas escolhas. Durante todos esses anos, queridos, o que eu entendo é que eu fiz muitas boas decisões na minha vida. E essas decisões me levaram a lugares assim fantásticos. Mas eu não acertei todas as vezes. Algumas vezes eu errei feio. Algumas vezes eu poderia ter feito muito melhor. E algumas eu paguei um preço muito alto pelas decisões que eu tomei, outras menos. Mas quando você vê essa questão, essa história de Esaú na Bíblia, esse é um texto que vale a pena a gente meditar e parar para pensar. Quando você vê a história de Esaú, irmãos, ela foi resumida em 3 partes. Primeiro ele tem um chamado, depois a resposta que ele dá para esse chamado, e depois o arrependimento. São 3 fases que ele viveu na vida dele, 3 momentos. Eu queria ler com você um texto de Hebreus. Pode pular para mim lá para o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. A Bíblia diz assim, olha: e tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas ele foi rejeitado, e não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Irmãos, eu nunca vi na história da minha vida alguém mais misericordioso e mais bondoso do que Deus. Você não vai encontrar ninguém no mundo mais misericordioso e mais bondoso do que Deus. Quando você estuda toda a história de Israel, o povo escolhido de Deus, irmãos,
Não foram uma nem duas vezes, foram centenas de vezes que aquele povo se desviou, que aquele povo cometeu pecados, que aquele povo afastou o coração de Deus. E você vê Deus com muita graça, com muita misericórdia, com muita bondade, tentando trazer o tempo todo aquele povo de volta. Até no último minuto, no deserto, irmãos, eles ficaram 440 anos no Egito. Depois eles peregrinaram 40 anos no deserto, mas não teve jeito. A maioria daquele povo se perdeu, apenas 2 daquela geração, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Mas é interessante que quando você olha para a história do deserto, durante 40 anos, irmãos, de noite a coluna de fogo estava lá, de dia a nuvem estava lá. E aquilo representava a presença de Deus. Embora aquele povo, irmãos, constantemente reprovado, constantemente com o seu coração endurecido, constantemente murmurando, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não abandonou aquele povo em momento nenhum. Essa foi a condição que Moisés fez para Deus. Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. E Deus poderia, irmãos, com 20 anos falar: rapaz, quer saber de uma coisa? Esse povo não tem jeito não, eu vou seguir minha vida. Com 30, com 35, mas Deus ficou com eles, irmãos, até o último momento daquela caminhada. Então você não vai encontrar na Bíblia, irmãos, um Deus, uma pessoa mais misericordiosa do que Deus. Só que isso, por um lado, tem feito com que as pessoas abusem da graça e da misericórdia de Deus. Então, por um lado, você vê a história de Israel, a saga de um povo, irmãos, que se perdeu e se perdia constantemente na idolatria, nos seus pecados. Mas, por outro lado, você começa a estudar a história de Esaú e você vê a Bíblia dizendo, irmãos, que embora Esaú procurasse com lágrimas, ele não conseguiu reverter a situação. Olha só que paralelo louco. Olha só que coisa doida. E é interessante quando você olha para a história de Esaú. Irmãos, Esaú não cometeu um pecado. Esaú não adulterou, Esaú não se prostituiu, Esaú não roubou ninguém. Ele não cometeu um pecado absurdo. Esaú, irmãos, comeu uma comida, porque estava com muita fome. E nem foi, irmãos, o irmão de Esaú, Jacó, que roubou a primogenitura de Esaú. A Bíblia não destaca isso. A ênfase não está na astúcia de Jacó, de preparar aquele guisado, de criar toda aquela situação. A ênfase do texto, irmãos, está em Esaú. A Bíblia diz, ele desprezou aquilo que Deus havia dado a ele. E é tão interessante esse texto, irmãos, que quando Esaú está diante daquela situação, ele olha para aquele guisado de comida e ele diz o seguinte: de que me servirá essa comida? Quando você olha para a sua vida, irmãos, quanta coisa Deus tem feito na sua vida? Quantas vezes Deus alcançou o seu coração? Quanta misericórdia, quanta graça, quanta bondade, quanta paciência de Deus, irmãos, na nossa vida e na nossa caminhada. Irmãos, são inúmeras as vezes que Deus teve misericórdia de nós e deu oportunidades para a gente. São incontáveis. Mas é tão interessante que a gente pensa que aquilo que vai ferir o coração de Deus, às vezes, é algo estrondoso, é algo absurdo, é um pecado imoral. Não que isso não aconteça. Mas quando você olha a história de Esaú, irmãos, foi um prato de comida de um homem que estava com fome. E o problema não foi a comida, não foi a fome, não foi Jacó. O problema é que a Bíblia diz que ele desprezou o que Deus havia feito na vida dele. E isso me faz pensar, queridos, de que maneira nós temos servido a Cristo nos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, não são poucas pessoas que preferem ficar em casa num dia de culto. Não são poucas pessoas que preferem gastar horas e horas no celular, irmãos, e não ler a Bíblia. Não são poucas pessoas que não têm vida de oração. Você pode ver, irmãos, a reunião de oração na igreja, irmãos, quantas pessoas vêm. E a gente está normatizando alguma coisa assim, irmãos, que é muito perigosa. E que em algum momento, irmãos, isso pode destruir a nossa vida e nos levar a um desdobramento que é muito sério. Como que a gente se contenta, irmãos, em ficar em casa num dia do culto e achar que isso é normal? E não orar mais, e não buscar mais a presença de Deus? Como que a gente se contenta em viver um evangelho, irmãos, meia boca, mais ou menos? E é disso que a Bíblia está falando. Quando você vem para um culto, você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra ao seu coração, e você vira as costas e você trata isso com todo desprezo na sua vida. Você fala: puxa vida, não, hoje eu não estou afim, eu não vou no culto. Irmãos, evangelho não pode ser vivido dessa maneira. A gente precisa pensar muito bem nas nossas decisões. E lógico, isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o cristianismo. Qualquer decisão errada que você tomar, mesmo sem conhecer a Deus, você vai sofrer uma consequência com isso. Quando conhece Jesus,
Piorou. Mas a gente precisa pensar. Mas quando se trata de coisas espirituais, irmãos, a gente precisa começar a levar a sério o evangelho. Infelizmente, irmãos, a igreja no mundo, ela está se banalizando. A gente não tem mais temor do Senhor. A gente não tem mais zelo pelas convicções que Deus colocou no meu coração. A gente tolera cada coisa, irmãos, que é intolerável. E aí você olha para as pessoas, irmãos, e você vê muita gente chorando, e as pessoas aí pagando um alto preço, mas aquilo não é fruto de um arrependimento, irmãos. Na verdade, é resultado de percas que essa pessoa vai acumulando ao longo da vida, porque ela não discerniu o momento que ela estava vivendo. Irmãos, tem muita gente que Deus não abençoa, porque essa bênção custaria a vida da pessoa. Tem muita gente que quando chega em determinados lugares, que ela pelejou diante de Deus para conquistar, isso a afasta da presença de Deus. Então a gente chora muito mais, irmãos, por percas do que por arrependimento. Deixa eu te falar, irmãos, quem aqui não veio num culto de terça-feira, chegou em casa, você ficou em casa, não veio no culto e você ficou muito mal? Você falou, puxa vida, perdi um culto, eu não queria perder, você chorou, você se entristeceu, seu espírito abateu. Quem aqui já teve esse sentimento? Nossa, perdi um culto. A minoria das pessoas tem esse sentimento. A maioria, irmãos, trata isso como mais um culto. Agora, se você chegar em casa hoje à noite, seu filho pegar o seu celular, irmãos, e derrubar no chão e quebrar, qual que vai ser o seu sentimento? Você vai desencapetar esse menino na paulada, sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente chora por um celular quebrado, mas a gente não chora pela presença de Deus. A gente chora por um monte de coisa que a gente não está acontecendo na nossa vida, mas a gente não chora pela presença de Deus. E a Bíblia diz que você vai encontrar Deus quando você buscar Deus de todo o seu coração. E aí a gente vai gastando a vida, irmãos, meio que mais ou menos, não tendo resultado nenhum, vivendo o evangelho meia boca, e quando na verdade Cristo tem uma vida plena, preparada para cada um de nós. E tantas pessoas insatisfeitas, tantos doentes, irmãos, tantas pessoas hoje, irmãos, frias na fé, e a gente está, irmãos, vivendo aquele momento da história da igreja, que quem é frio vai esfriar mais, quem é quente vai esquentar mais, quem é limpo vai se limpar mais, quem é sujo vai se sujar mais. E se a gente não voltar o nosso coração para Deus, o que será do nosso futuro como igreja e como cristão no Brasil daqui a uns anos? A gente está com medo de tudo. Tudo à nossa volta nos assombra, muda um presidente, muda uma coisa, a gente está totalmente assustado. Mas eu confesso para os irmãos, que eu fico muito assustado com esse tipo de texto, onde um homem, mesmo se esforçando, clamando, suplicando, não encontrou lugar de arrependimento. Deus falou, cara, eu não vou te devolver o que você perdeu. Já era. Passou. Eu não sei você, mas isso me causa temor. Imagina, você pensa que está tomando uma decisão comum na vida, está tudo tranquilo, está tudo bem, não tem problema nenhum, está agindo desse jeito. Você pensa que aquele caminho que você está seguindo é o melhor caminho, e aí você descobre que você está lutando com Deus, que você está destruindo a sua vida. Lógico que quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, existem percas que fazem parte da vida. A vida também é feita de ganhos e percas. Tem percas que são naturais, são processos naturais na nossa vida, são etapas naturais na nossa caminhada, processos que vão moldar o nosso caráter, que vão nos ensinar a amadurecer. Perca tem essa prerrogativa na nossa vida, mas existem perdas, irmãos, que elas revelam justamente a dureza do nosso coração, porque a gente não deu conta de andar com o Espírito Santo de Deus, porque a gente não obedeceu a voz do Espírito Santo quando ele falou, para, repensa, toma outro caminho. Tem percas que na verdade são um outdoor, irmãos, pregado na nossa testa, falando, isso é o seu coração revelado no que você está vivendo hoje. Um dos maiores erros que a gente pode cometer na vida é acreditar que a gente pode viver na presença de Deus, irmãos, do nosso jeito, no nosso tempo, segundo a nossa própria vontade. Não, eu vou quando der, eu faço quando eu quiser, eu faço da maneira que eu quiser. Irmãos, você não vai viver na presença de Deus dessa maneira. Se você pensar no processo que a Bíblia descreve, que Esaú desprezou a primogenitura, irmãos, ele estava com fome e comeu. Só que o preço daquela comida era tudo. Irmãos, quando eu
baixo a guarda no meu coração e eu começo a normatizar a minha vida com Deus, eu começo a perder o temor do Espírito Santo no meu coração, eu começo, irmãos, a tropeçar em coisas comuns na minha vida, coisas simples. Então tem muita gente, irmãos, que é puritano. O cara não prostitui, o cara não faz isso, não faz aquilo, mas nas pequenas coisas ele está tropeçando todo dia. Até quando ele acorda, irmãos, a corda já está no pescoço. Satanás já deu o golpe fatal. Irmãos, nós somos um povo desatento. Nós somos um povo que não percebe as pequenas vozes do Espírito Santo, quando o Espírito Santo avisa e fala: olha, esse caminho não é bom. Quando a gente coloca os nossos desejos acima de Deus nas nossas vidas, nós estamos literalmente desprezando, irmãos, Deus na nossa jornada. E é muito comum você fazer isso. Eu mereço, isso aqui é meu, eu conquistei, eu trabalhei, eu tenho direito, fulano, beltrano, ninguém fala assim comigo, e quando eu sou dono do meu nariz, a gente vai colocando os nossos desejos, e vai quebrando o princípio toda hora. Meu Deus, a gente precisa aprender a lidar com a urgência dos nossos sentimentos, com aquilo que às vezes entra no nosso coração, irmãos, e vai tomando conta, com as decisões precipitadas que a gente toma, com a pressão da satisfação das nossas vontades a qualquer custo. Irmãos, o que tem de gente endividado, o que tem de gente dando um passo maior que a perna, o que tem de gente, irmãos, acabando com tudo, porque a vontade está acima de Deus. Então, irmãos, nem tudo que a gente sente precisa ser atendido, nem tudo que a gente quer a gente precisa ter. Tem coisas, irmãos, que são até lícitas, mas não te convém, não fazem mais parte da sua vida. Você não precisa mais daquilo, já foi, é o seu tempo. Nem todo desejo precisa ser realizado. Então a maturidade espiritual, o crente maduro, ela nasce quando a gente entende que nem sempre o que a gente quer agora e busca, e Deus está resistindo de toda maneira e falando não, não. Irmãos, às vezes Deus só falta gritar no ouvido de algumas pessoas, tudo está dando errado, e ela está insistindo, mas aquilo ali, irmãos, vai destruir o seu futuro. Você vai amargar para o resto da sua vida. Você quer ver uma coisa, irmãos? Casamento, casa errado para você ver. E depois que você casa, irmãos, não adianta chegar para Deus: Senhor, casamento é casamento. O que mais me assusta nesse texto, irmãos, sinceramente, é que existe um momento, e Deus vai tendo misericórdia, vai tendo bondade, que Deus vai nos direcionando, vai nos alertando, mas quando o coração insiste em caminhar segundo os próprios desejos, chega um tempo, irmãos, que a colheita se torna oportuna e Deus fala: agora chega, agora eu vou pôr a mão, agora eu vou trabalhar com você. A história de Esaú nos confronta profundamente, porque ela revela, irmãos, que nem toda busca é por obediência. Às vezes é por rebelião. Esaú estava buscando a Deus agora, irmãos. Era por obediência ou por arrependimento? Ao invés da gente gastar tempo, irmãos, procurando saber qual é a vontade de Deus, e isso você constrói, altar íntimo, irmãos, vida de oração, vida de leitura bíblica. Senhor, eu não quero me perder na minha jornada, eu não quero me perder naquilo que o Senhor me entregou, eu não quero me perder naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu quero ir aonde o Senhor quer me levar. Ao invés da gente fazer isso, irmãos, a gente fica gastando tempos e tempos e tempos, irmãos, para lidar com as decisões erradas que a gente tomou. Nem toda insistência é fé. Você já viu, tem gente que tem umas fé absurda na vida? Deus não falou, ninguém falou, irmãos, mas a pessoa está obstinada e fala: não, é isso que eu vou fazer. E tem gente que não ouve mais conselho, irmãos. Como nós somos uma geração, irmãos, que não busca conselho, que não acessa ministério pastoral. Irmãos, pastor de igreja hoje só é acionado quando a vaca já foi para o brejo. Quando um já matou o outro já está quebrando a cara do outro, o outro já está com a mala pronta para ir embora. É só acionado assim. Ninguém chega mais, irmãos, para perguntar: olha, pastor, estou para tomar uma decisão importante na minha vida, ora comigo, me ajuda aqui nesse momento da minha vida. Irmãos, os meninos novos casam, falam: não, eu quero viver a minha vida independente dos meus pais, não quero que os meus pais se metam na minha vida. Pessoas que têm pouca prática e pouca experiência de vida, irmãos, e que deveriam procurar conselho, lógico, isso tem um limite. Mas quando você obstina o seu coração, irmãos, e começa a andar na dureza do seu coração, você comete dezenas de erros. E aquilo muitas vezes que a gente está chamando de propósito, irmãos, não chega nem perto do propósito que Deus tem para a nossa vida.
a gente poderia estar muito mais longe. Muda para mim, por favor. Então existem dores. Não, pode voltar lá. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Isso, é isso aí. Existem dores que Deus cura. Existem lágrimas que Deus consola. Mas existem consequências que Deus não desfaz. Você vai ter que passar por essa prova. Irmãos, isso aqui é muito complicado. Sabe por quê? Porque você já passou por todo o caminho da dureza do seu coração, da obstinação, para você chegar nesse lugar. E pior, agora você chega totalmente quebrado e você descobre o quê? Que Deus não vai aliviar a barra para você. Você vai ter que passar por esse caminho. O autor de Hebreus, ele levanta um alerta. Esse texto de Hebreus, irmãos, é um texto da época. Conta a história de uma pessoa. Mas ele é um alerta para a nossa geração. Ele diz: não sejais como Esaú. Não sejais. Ele está dizendo: olha, existe uma grande possibilidade de você cair nesse erro. E diante de uma advertência como essa, a gente conclui que o autor não está falando apenas de um homem lá atrás e de uma história do passado, de um caso isolado ou de uma história triste. Ele está falando, irmãos, de um comportamento espiritual que pode se repetir hoje na minha vida. Me diga uma coisa, irmãos. Qual que é o seu nível de temor a Deus de verdade? Quando você está diante de uma situação que você tem que temer a Deus ou negociar, qual que é o seu nível de temor a Deus? Você é aquela pessoa, irmãos, que não abre mão da presença do Espírito Santo por nada, porque embora o Espírito Santo habite dentro do nosso coração, queridos, muitas vezes nós calamos a voz do Espírito Santo com aquilo que a gente concorda. Qual grupo de WhatsApp você pertence? Com quem você fala? O que você aceita como verdade na sua vida? Você é um cristão de verdade, que Deus pode confiar em você? Ou você é uma pessoa que vive negociando o tempo todo? O problema, irmãos, é que tem muitos, mas muitos irmãos, que amam a promessa, que desejam a bênção, que querem viver o propósito, mas não valorizam o processo espiritual, não sabem lidar com os nãos de Deus, quando Deus fala: não é agora, não é esse momento, espera mais um pouco. Você não está pronto, você não está pronto. Tem coisas, irmãos, que são para você, mas tem coisas, irmãos, que não são para você. E não importa se é para o outro, não importa se o outro está vivendo aquele processo. Eu preciso ter comunhão suficiente com Deus, irmãos, para mim não ter que lidar com inveja, para mim não ter que lidar com comparação. Eu preciso ter cura suficiente na minha vida para poder olhar ao meu redor e dizer: Senhor, eu estou muito bem com o que o Senhor tem para mim, amém e aleluia. E eu quero viver dessa forma, porque quando eu começo, irmãos, a percorrer caminhos que o Espírito Santo não está me levando, irmãos, eu vou ferir o coração de Deus. Eu vou entrar nesse lugar que Esaú entrou. Então Esaú, ele representa pessoas que querem resultado sem se atentar para o valor espiritual das decisões. Não, eu vou vivendo como eu vou vivendo, irmãos, e eu vou na igreja e alguém põe a mão na minha cabeça e a minha vida vai mudar, e não vai mudar. Existe um valor espiritual nas decisões, existe um peso espiritual. Quem trabalha com libertação sabe isso. Toda porta que você abre, irmãos, você traz uma implicação espiritual para a sua vida, e você vai ter que lidar com aqueles demônios. Esaú representa pessoas que querem chegar a qualquer custo, e não importa o que elas têm que negociar. Escute, irmãos, você pode negociar tudo que é seu, mas jamais negocie aquilo que é de Deus na sua vida. Não negocie o seu dom, não negocie o seu talento. Irmãos, quantas pessoas abandonaram o ministério dentro da igreja? Quantas pessoas disseram: não, eu não converso com fulano e nem com ciclano, e eu não quero mais tocar, eu não quero mais servir. Irmãos, pessoas que Deus tinha falado nitidamente: eu quero te usar dessa maneira, mas elas foram lá e falaram: não, o dom é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é seu. Não negocie coisas que não são suas. Não negocie coisas que Deus colocou no seu coração. Muda para mim. Esaú desprezou o que era sagrado. Gênesis 25 então mostra um homem cansado, exausto, porque quando você vive esse estilo de vida, de correr igual doido lá fora, atrás de um monte de coisa, e não procurar primeiro o lugar, o reino de Deus, você vai ficar exausto e cansado. Isso é uma troca de prioridades, irmãos.
Por isso que Jesus falou muito bem: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses dias veio uma irmã, falou para mim, falou: pastor, ora para mim prosperar, eu trabalho igual maluco e eu não prospero. Eu falei: diminui o trabalho e começa a buscar mais a Deus. Simples assim. Mas as pessoas, irmãos, elas estão exaustas, cansadas, e elas acham que com um pouquinho mais de remédio, um pouquinho mais de psicotrópico, irmãos, a vida vai funcionar e eu vou chegar onde eu vou chegar. Irmãos, quando você fica exausto, você fica susceptível à tentação de Satanás. Quando o povo estava preso lá no Egito, irmãos, Faraó não queria deixar o povo livre. Quando Moisés chega para libertar o povo, irmãos, o que Faraó faz? Vou dar mais serviço para esse povo, porque gente cansada esquece da promessa. Gente cansada não sabe quem é a sua identidade. Gente cansada não sabe qual o destino que Deus tem para ela. Qualquer destino serve. Irmãos, nós estamos vivendo debaixo de um cansaço, uma loucura. Olha o que Esaú diz: eu estou a ponto de morrer. O que me importa a primogenitura? Irmãos, o problema é que quando a gente está cansado no espírito, nós limitamos toda a nossa vida àquele momento, sem ter nenhuma expectativa de futuro. Eu quero resolver a minha fome, eu quero resolver a minha vontade, eu quero resolver o meu desejo, eu quero fazer o que eu quero fazer agora. Eu não estou nem aí porque vai acontecer no futuro. Aí depois eu venho para Deus chorando, falo: Senhor, puxa vida, eu estava equivocado. Mas quem sabe você negociou algo que não poderia negociar naquele momento. Tem gente colocando o filho no altar de demônios, irmãos, por causa do cansaço. Você negociou uma coisa que você não poderia negociar. Você abriu uma porta de adultério na sua casa e você permitiu esses demônios entrarem para destruir a vida dos seus filhos, da sua esposa, irmãos. Você não podia negociar isso, e você negociou no momento de cansaço. Não, porque a minha esposa não me ama, eu estou cheio de problema, e eu estou cheio de dívida. O que te levou a tudo isso, irmãos? Quando a gente está nesses lugares, irmãos, de cansaço, de exaustão, esses são os lugares que a gente toma as piores decisões da nossa vida. É onde a gente vai ser tentado a transformar pedra de pão, a fazer da nossa maneira, do nosso jeito, a dar um jeitinho brasileiro. Não, Senhor, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor, eu vou ajudar o Senhor. Quando a gente está nesse deserto, e o deserto, irmãos, representa justamente aquilo que nos trata, aquilo que ficou do Egito no nosso coração, da saída do Egito. O deserto é o lugar, irmãos, da fornalha, 40 graus na cabeça de dia e de noite, é aquela loucura. O deserto vai retirar tudo que sobrou do Egito em nós, vai curar nossas memórias, tratar os nossos hábitos, nossas ansiedades, as nossas expectativas. Só que o que a gente faz no deserto, irmãos? A gente começa a andar em círculos, a gente tem medo. No deserto, ou você aprende a depender de Deus, ou a gente idolatra a vontade, ou idolatramos a nossa vontade. Ou a gente fala: não, eu quero, eu preciso. Foi exatamente o que Esaú fez. Irmãos, o que eu mais aprendo nessa história de Esaú é isso, que a idolatria do desejo me leva a desprezar a vontade de Deus. Rapaz, eu preciso saber muito bem o que é para mim e o que não é para mim. Esse tipo de prova revela o coração das pessoas. Pessoas aprovadas entendem que mesmo tendo todos os motivos para fazer, ela decide não fazer, não porque ela não quer, mas porque ela teme a Deus. Eu temo mais a Deus do que a minha vontade. Quando eu sou reprovado nessa prova, eu negocio minha identidade. Foi o que Esaú fez. Eu vendo a minha primogenitura, eu vendo o meu futuro. Muda para mim, Cíntia, por favor. Então a necessidade revela como e onde está o nosso coração. Irmão, você quer saber qual que é o melhor momento da sua vida para você se conhecer? Não é quando você está ganhando bem, quando está tudo bom, tem um dinheiro na sua conta. Você quer saber qual que é o melhor momento para você se conhecer? Quando a coisa, irmãos, está apertada, quando a necessidade bate na sua porta. Esse é o momento que o seu coração vai ser revelado. Pessoas imediatistas não fazem contas, são imaturas, tomam qualquer caminho, tomam qualquer decisão. O que tem de gente perdendo o que é seu por direito, porque endureceu o coração, irmãos, não é brincadeira. Não foi Deus que tirou, não foi o diabo que tirou, não foi Jacó que tirou, não foi o irmão que te enganou, não foi o fulano que fez isso com você, foi a dureza do seu coração. Irmãos, quando você vai lendo a Bíblia, parece que Deus, ele já tinha escrito tudo, parece que todo mundo está predestinado a fazer aquilo. Esaú é desses casos. A Bíblia diz que o irmão mais velho, o irmão mais novo, o irmão mais velho serviria o irmão mais novo.
Aí você fala, não, pastor, mas já ia acontecer. Não, não, não. Deus falou isso na sua onisciência, Deus sabia o que ia acontecer. Mas quando Deus cria uma oportunidade para Esaú chegar aqui e mudar essa história, quando ele viu o guisado, ele podia dizer muito bem, não quero, ou cara, vou te dar qualquer outra coisa, menos a minha primogenitura. Deus deu uma oportunidade para ele. O que ele fez? Tem gente que é previsível. Tem gente que você olha e fala, rapaz, eu já sei a decisão que essa pessoa vai tomar. Eu já sei para onde essa pessoa está indo. Esse é o lugar onde o orgulho precisa ser vencido. Esaú não tinha ideia, ou talvez ele tinha, mas ele não conseguia assimilar o que a primogenitura representaria para ele. Ele abriu mão, irmãos, de autoridade espiritual, da herança da promessa, da prerrogativa de ser aquele que daria continuidade à aliança de Deus com o seu povo. Eu não sei se você sabe, irmãos, a família de Esaú, a geração de Esaú, não foi mais a geração do povo de Israel. Ele montou um outro povo, uma outra geração, que não tinha nada a ver com a linhagem do Messias. Ele comprometeu sua casa, a sua descendência, a sua história, porque ele não sabia lidar com seus impulsos. Olha o que ele diz. Isso não tem valor nenhum para mim agora. Irmãos, talvez você ache muito normal não vir no culto e ficar em casa assistindo televisão. Talvez você ache muito normal ficar 2 horas no celular, irmãos, e não ler a Bíblia e dizer, isso não tem valor nenhum para mim. Talvez você ache normal, irmãos, você trabalhar igual mulher. Não estou falando para você não trabalhar, não, irmãos, trabalhe mesmo. Mas gastar a maior parte do seu tempo, irmãos, fazendo um monte de coisa e não buscar Deus. Talvez você ache normal falar mal de uma autoridade. Talvez você ache normal falar mal da vida de uma pessoa. Não, vamos fofocar da vida de alguém. Vamos bater papo aqui, não tem problema nenhum. Irmãos, talvez a gente ache normal tudo aquilo que Deus despreza. A Bíblia diz que 6 coisas Deus abomina. A sexta, 6 coisas Deus despreza. A 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aborrece o coração de Deus, mas a gente acha normal. A gente senta nessas mesas. A gente coloca isso no coração. A gente demonstra isso para os meus filhos. Sabe o que seus filhos deveriam entender, irmãos? Que lugar de crente é na igreja. Que o pai deveria ser o primeiro a chegar em casa num dia de culto e falar, hoje tem culto e nós vamos para a igreja. E pronto, acabou. Esse deveria o lugar que a gente deveria brigar para estar. Mas, irmãos, a gente tem que fazer uma força para trazer o povo para a igreja. Quem é ministro de louvor sabe o que eu estou falando. Até você esquentar o carburador da turma vai um tempão, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está normatizando o cristianismo. Porque a gente está acostumado a ser abençoado, contar tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas, irmãos, escute uma coisa. Se você já se sente abençoado, você não tem ideia do que você está perdendo, porque você não dá um passo acima. A gente precisa ir para um lugar diferente. Hoje em dia, as pessoas desprezam, irmãos, a oração, a santidade, a verdade, o caráter, o processo. O que vale é o desejo, a vontade, a ambição do coração. Não, eu quero, compra quando não pode, gasta o que não tem. Faz aquilo que não podia fazer. Escute uma coisa, irmão. Se você colocar preço, o diabo vai pagar. Pode ser o preço que for. Satanás fará de tudo para corromper o seu coração, para contaminar o seu dom, para fazer com que você, ao invés de gerar vida, você gere morte no lugar onde você está. Fuja da exaustão espiritual. Sabe o que Jesus falou? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse cansaço que Jesus está falando, irmãos, não é um cansaço de um dia de serviço. Não é um cansaço de quem trabalhou, irmãos, a semana inteira e está cansado. Não é esse cansaço. Esse cansaço que Jesus está falando é o cansaço da alma. É aquele cansaço que você para 30 dias de férias, volta, você está mais cansado ainda. É aquele cansaço, irmãos, que nada à sua volta mais alivia. É aquele cansaço que está te levando ao ponto de você fazer uma besteira. Então Jesus falou, olha, se você está chegando nesse ponto, para tudo. Irmãos, e o vinde a mim é muito interessante, porque Jesus falou, olha, você está cansado e exausto, pode ficar aí que eu vou até você. Mas Jesus é tão inteligente que ele falou, não, eu não vou até você, você precisa vir a mim. O que é vir a mim? Sair do lugar que você está e ir para um outro lugar na sua vida. Tem lugares que você tem frequentado, irmãos, que você tem estado, que você tem se permitido estar, que vão te levar à exaustão. O diabo está preparando um golpe para a sua vida, um golpe para a sua casa. Mas ao invés da gente vir para a igreja, onde que a gente vai tirar o nosso cansaço? Irmãos, me perdoe, mas eu preciso falar, não dá para comer lanche no dia de culto. Não dá para você trocar a presença de Deus, irmãos, por qualquer outra coisa. Não tem desculpa, não vem com esse papo, não, pastor. Eu não podia, lógico, toda regra é uma exceção. Mas coisas normais, irmãos.
Irmãos, o lugar que deveria ser mais frequentado na face da terra é a igreja. É a presença de Deus, mas se tornou tão comum para nós, irmãos, que já não faz mais diferença se a gente não vem. E aí eu quero um relacionamento com Deus absurdo. Eu quero um derramar na minha vida absurdo. Eu quero um movimento absurdo. Então fuja da exaustão espiritual, porque ela com certeza vai te levar a um prato de lentilhas. Muda para mim. Quem decide pelo impulso, colhe arrependimento. Pode mudar? A carne vive pelo agora, mas o espírito vive pela eternidade. Gálatas 6:7 diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parecem certos, mas podem acabar levando esse homem para a morte. Esaú decidiu emocionalmente, decidiu pela necessidade do momento. Irmãos, decisões emocionais constroem destinos dolorosos. Pode mudar para mim, por favor? E sabe quando você, irmãos, começa a tomar decisões emocionais? Quando você se afasta da presença de Deus. Irmãos, o que tem de gente decidindo com as emoções? Quantas pessoas trocam um casamento por uma emoção? Um caso, apareceu alguém mais bonito, mais simpático, uma emoção. Troca um ministério por conta de uma ofensa. Não, pastor, me ofendeu e eu não levo desaforo para casa mesmo, meu negócio é diferente. Troca um propósito por prazer. Troca identidade por aceitação. O imediatismo, ele é o veneno da promessa. Muda para mim. Ele chorou, irmãos, mas o tempo da decisão já tinha passado. Não são poucas pessoas que eu tenho atendido, irmãos, chorando para recuperar coisas que nunca mais elas terão na vida. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo que você perdeu. E a gente precisa pensar bem. Pode mudar? O problema é que ele não chorou pela perda, não pela atitude. Hebreus diz, muda, que Esaú buscou com lágrimas, mas não encontrou lugar. Não encontrou lugar de arrependimento. Não significa que Deus não perdoou. Deus perdoou Esaú, irmãos? Perdoou, irmãos? Sim ou não? Perdoou. Irmãos, o fato de Deus perdoar você não quer dizer que Ele vai mudar algumas coisas que aconteceram, não. Vai ser aquilo mesmo. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Isso significa que Esaú não encontrou como reverter a consequência da sua atitude. Tem situações que Deus perdoa, mas as consequências são irreversíveis e você vai ter que conviver com elas. Muda para mim. Sabe por que Esaú não encontrou lugar de arrependimento? Porque quando ele caiu em si, a decisão já estava tomada. Eu falei no começo, Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus avisa, Deus fala conosco. Irmãos, eu não sei se você sabe, depois da pandemia, o uso de psicotrópico no Brasil aumentou em 670%. É remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para não matar as pessoas, remédio para matar as pessoas, é remédio para tudo. E a tendência, irmãos, é isso aumentar cada vez mais. Sabe por quê? Eu acho interessante, irmãos. Antigamente, quando esse texto foi escrito, irmãos, tinha água encanada? Tinha luz elétrica? Tinha ônibus? Tinha celular? Não tinha nada. E aí as pessoas diziam o quê? Não, a vida está muito corrida, eu não tenho tempo de buscar Deus. Hoje você tem água encanada, você tem celular, você tem luz em casa, você tem tudo que essa geração trouxe. Você tem IA, você tem tudo. E você diz o quê? Eu não tenho tempo de buscar Deus. O que Deus vai precisar fazer, irmãos, para chamar a sua atenção, para que você realmente volte o seu coração para Jesus? Muda para mim, por favor. Essas consequências costumam ser irreversíveis. Davi foi perdoado? Foi pelo adultério? Quantos filhos dele ficaram vivos? Nenhum. Todos os filhos de Davi morreram, inclusive os amigos. Todos que cercavam Davi morreram. 11 anos foi o tratamento de Deus na vida de Davi. Deus falou, cara, você não vai morrer, mas você vai lidar com as consequências. Moisés foi amado? Deus amava Moisés? Falava face a face com ele? Ele entrou na terra prometida? Esaú foi ouvido? Deus ouviu a oração dele? Tanto ouviu que respondeu, falou, gostei, orou bonito, mas não vou cancelar a minha ordem. Graça não anula colheita. Eu preciso estar atento. Hoje Deus está falando ao nosso coração.
Ele está dizendo: não negocie sua identidade. Não negocie aquilo que eu te dei. Não negocie o talento que eu coloquei nas suas mãos. Não negocie a minha presença. Não faça isso. Não abra mão de quem você é. Deus está te falando. Não se renda às pressões do meio. Não negocie sua santidade. Não troque princípios eternos por soluções passageiras. Não entregue sua promessa por causa das suas urgências. Escute, nem tudo que parece urgente vem de Deus. Nem todo sentimento, irmãos, precisa ser acatado. Aprenda a discernir o tempo, a direção, a vontade do Senhor. Existem escolhas que parecem pequenas hoje, insignificantes, mas que lá na frente elas têm o poder de redefinir completamente como vai ser o final da sua vida. Irmãos, lá na nossa igreja a gente tem um projeto que chama 60 Mais. Os idosos, e eu gosto muito de estar no meio deles. Cada dia eu pego um para conversar, e você vê ali pessoas solitárias, abandonadas pela família, ninguém quer ficar, ninguém tem paciência. Jogadas, tristes, não tem ninguém para conversar. Porque fizeram escolhas ao longo da vida. Isso não justifica, lógico que não, mas explica o que eles estão vivendo. Permaneça firme. Mude o seu hábito. Seja homem na sua casa, diga: a partir de hoje, dia de culto, é igreja, e pronto, acabou. Não tem outra conversa. Quem quiser morrer, irmãos, já avisa: morra fora do dia de culto, porque no dia de culto eu estou na igreja. Já avisa os seus amigos. Já deixa o recado. Porque pode chegar um dia, irmãos, que as lágrimas não vão mudar mais o cenário. Pode chegar um dia em que o arrependimento não poderá mais desfazer aquilo que foi feito. Deus não quer que você gaste o final da sua vida tentando recuperar aquilo que era seu, mas que você abriu mão. Deus hoje quer nos ensinar a discernir antes de agir. O grande problema de Esaú, irmãos, não foi que ele era fraco. Muito pelo contrário. Ele era muito forte. O problema de Esaú não foi falta de oportunidade. Não foi falta, irmãos, de Deus investir na vida dele, graça de Deus. O problema dele foi desprezo com as coisas de Deus. Ele não entendeu o que Deus tinha entregado a ele. Ele não percebeu o valor daquilo que estava nas suas mãos. Trocou algo eterno por uma necessidade imediata. Decidiu no impulso. Não considerou as consequências. E eu louvo a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque hoje nós temos uma esperança. É tão fácil a gente se perder e negociar aquilo que Deus nos entregou. Mas hoje ainda tem graça de Deus. Hoje ainda tem tempo. Hoje ainda existe oportunidade de escolher diferente. Ainda é possível, ainda que a vida complicou demais para você recomeçar a sua história. Ouvir de novo a direção de Deus, dizer: Senhor, não quero mais me obstinar. Ainda é possível você ajustar o seu caminho. Ainda é possível você valorizar aquilo que realmente importa. Irmãos, porque quando a gente está no fundo do poço, quem que é a única pessoa que está lá do nosso lado? Deus. Muda para mim, por favor. Porque a questão não é se você vai chorar um dia. Todos nós, em algum momento da vida, vamos chorar por algum motivo. Mas a questão é por qual motivo você vai chorar. Vai chorar por estar esperando em Deus? Porque você está passando por uma prova, está sendo injustiçado? Porque você está sendo perseguido? Ou você vai chorar porque você se precipitou, escolheu o caminho mais curto, sem discernir que estava desprezando o caminho que Deus tinha para você? Algumas lágrimas revelam as decisões, o que as decisões esconderam. Outras apenas revelam as consequências. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Alguém pode me ajudar aqui com louvor? Eu queria que você agora, querido, você é um cristão, você está aqui na igreja, terça-feira, um culto. Eu sei que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Amém? Mas você pode melhorar. Você pode ser diferente do que você tem sido. Você pode olhar o seu compromisso com Jesus de maneira diferente. Irmãos, quantos pastores e líderes estão adoecidos hoje em igrejas porque as pessoas não têm mais compromisso? Eu não sei se você sabe, mas depois da pandemia, queridos, milhares de crentes nunca mais pisaram numa igreja evangélica. Estão em casa, assistindo culto online. Então, se você está me assistindo, irmãos, essa mensagem é para você.
porque preferem ficar no conforto do sofá, do que vir aqui, irmãos, olhar para o irmão que está do lado e dizer: cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque a igreja não fala só sobre mim, não fala só sobre a minha necessidade, sobre o que eu preciso, sobre o que eu quero. A igreja fala sobre a dor do outro. Então quando a gente sai nesse minuto que parece insignificante para abraçar alguém, você pode estar mudando o destino daquela pessoa naquela noite. Mas a gente abraça, irmãos, meio que com medo, meio que na rotina, porque a gente não entende mais o movimento espiritual. A gente não entende que o trabalho que eu trabalho, por mais duro que ele seja, mais difícil, irmãos, Deus me colocou ali para ser luz, e tem coisas que eu não posso negociar. Tem coisas que eu não posso abrir mão. Tem coisas que eu não posso ceder, irmãos, e eu preciso ser firme. Tem grupos de internet, irmãos, de WhatsApp, que eu não posso participar. Pastor, mas eu vou perder o meu emprego. Se no seu emprego, irmãos, você precisa ser pornográfico para estar lá, isso não é um emprego, irmãos, isso é um inferno. A gente tem que se posicionar, irmãos. A gente tem que falar para aqueles que andam conosco, para os nossos filhos. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. A gente não pode chegar em casa mais, irmãos, falando mal de culto e de pastor para os nossos filhos. A gente não pode mais tolerar pessoas se reunirem para falar mal de igreja, irmãos. A gente não pode. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Quando a gente reúne para falar mal da nossa própria igreja. Irmãos, não existe igreja certa e correta. Não existe gente que não tem problemas. O que existe é homem e mulher de Deus que sabe apagar incêndio, que sabe ministrar o coração do outro. Irmãos, nós não vamos falar sobre isso. Isso não cabe a nós. Eu não quero tocar nesse assunto. Quem você tem sido, querido, diante de Deus? Você tem sido um Esaú que despreza todo dia o que Deus tem falado ao seu coração? Cara, esse cara, ele penou o resto da vida, irmãos. Eu não sei se você sabe, Esaú lidou com uma amargura 10 anos, 12 anos, irmãos. Depois se encontra com Jacó. Perdeu o privilégio, irmãos, de ser aquele que seria a pessoa que iria preservar toda aquela genealogia. A vida de Esaú nunca mais foi a mesma. Tem marcas na nossa vida, queridos, que vão ser profundas e que vão marcar a nossa vida para o resto da vida. Mas eu tenho orado todo dia e falo: Senhor, eu quero ser uma pessoa totalmente diferente. Eu quero olhar para o Evangelho totalmente diferente. Irmãos, eu tenho orado todos os dias e falado: Senhor, me ajuda a me apaixonar pela igreja, a tal ponto, Senhor, que fosse quando alguém falar mal da igreja para mim, vai ser como alguém estiver falando mal da minha esposa. Me ajuda a me apaixonar por Ti, Senhor, a tal ponto que eu não negocie em nada. Quero amar Jesus mais do que todas as coisas. Que tipo de cristão que você tem sido, queridos? Aquele que anseia pela presença de Deus? Aquele que anseia pela presença do Espírito Santo? Ou você quer um amuleto para andar com você? Que nas horas difíceis você vai recorrer a Ele e Ele vai resolver os seus problemas. Tem muita gente perdendo muita coisa, irmãos. Poderia estar vivendo outro momento dentro da igreja, porque não entendeu ainda o que é evangelho e o que é cristianismo. Mas nessa noite Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento, de você rever. Tamonte é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Quantas pessoas nós já poderíamos ter ganhado para Jesus se a gente tivesse empenhado com Cristo e com o Evangelho? Nós precisamos mudar a nossa percepção. Você quer andar com o Espírito Santo de Deus, queridos? Mude o seu comportamento para o Espírito Santo querer andar com você. Feche seus olhos nessa noite. Essa é uma noite de quebrantamento, de arrependimento. Essa é uma noite de confissão de pecados, irmãos. Essa é uma noite que ainda dá tempo da gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu me equivoquei profundamente, mas eu quero voltar. Eu quero te servir de maneira diferente. Eu não quero andar de qualquer maneira. Eu não quero achar que a igreja é qualquer lugar. Eu não quero vestir qualquer roupa para ir no culto. Eu quero me preparar. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero te oferecer tudo aquilo que eu tenho, Senhor, porque eu quero te amar mais do que tudo nesse mundo. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Talvez você entendeu que você pode ser muito melhor do que tem sido.
que você tem esfriado a cada dia mais, e você tem se conformado com coisas que você não se conformava antes. Talvez nessa noite o Espírito Santo falou com você: olha, você tem que chegar mais perto de mim, você tem que andar mais na minha presença. Eu não vou te chamar aqui para frente, irmãos, porque você não precisa se apresentar para mim, você precisa se apresentar para Deus. Quanto tempo faz que você não se derrama de verdade na presença de Deus? Você está chorando para todo mundo, você está lamentando para todo mundo, mas você não parou ainda para ouvir o que Deus tem para te falar. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, faça isso. Se você quiser ficar de pé, faça isso. Mas ore agora, queridos. Fale com Deus agora. Talvez você pode ser muito melhor do que você está sendo. Talvez você pode tocar muito mais vidas do que você está tocando. Talvez você pode ser muito mais participativo. Talvez você pode ser muito menos crítico do que você está sendo. Irmãos, quanta pedra de tropeço você está sendo na vida de pessoas. Fale com Deus agora, ore. Essa é uma noite de arrependimento. Diga: Senhor, eu posso viver sem tudo, mas eu não posso viver sem a tua presença. E eu não posso fazer da igreja, da comunhão e do corpo um lugar que eu visito de vez em quando e está tudo bem. Não! Esses encontros precisam ser intencionais. Esaú desprezou, falou: para que vai me servir? Para que me serve isso que Deus está me dando? O que isso vai mudar na minha vida? Enquanto o louvor adora, queridos, ore e fale com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Quem sabe Deus está te chamando de volta hoje à noite. Quem sabe Ele está dizendo: olha, eu estou com saudade de você há quanto tempo. Você era tão fervoroso, você caminhava tanto na minha presença. Eu podia compartilhar tanta coisa com você, mas você se distraiu, você se perdeu. Você está fazendo muita coisa, mas você não anda mais na minha presença. Ore, fale com Deus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Talvez a vida se tornou cansativa para você, pesada. Talvez você olhe ao seu redor hoje e fala: Senhor, o fardo que eu estou carregando, Senhor, é muito maior do que eu. Talvez você tenha se esforçado, batalhado, feito de tudo. Talvez você deu o seu melhor e as respostas foram as piores possíveis. Talvez hoje o Espírito Santo está te relembrando, e você está lembrando do tempo que você parava na presença de Deus, quando nada mais importava, quando todos os desafios pareciam pequenos diante da presença dEle, quando você tinha convicção de quem você era e de quem governava a sua vida. Você não precisava provar nada para ninguém, você não precisava comprar suas brigas, porque Ele era o seu juiz e o seu advogado. Ele estava lá. Tudo o que você precisava era estar na presença dEle. Ele está te chamando hoje. Volta! Volta para esse lugar. Volta! Eu vou, já estou indo ao teu encontro. Aleluia. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Deixa eu te falar uma coisa hoje à noite. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Deixa eu te falar. Vou correndo ao teu encontro. Talvez você está muito cansado. Talvez a batalha é maior do que você, e você não está dando conta sozinho. Eu queria orar com você. Se você está enfrentando uma situação muito difícil, muito pesada,
E mesmo que você se afastou, não tem problema. Mas você diz: pastor, está muito cansado. Eu não estou tendo mais forças para viver isso. Vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite. Saia do seu lugar. Não tenha medo, queridos. Essa é uma noite que Deus quer fortalecer o seu espírito. Venha. Talvez você está vivendo uma crise. Talvez você está passando por uma situação. Talvez seu coração está aflito. Talvez isso é muito maior do que você. E você tentou do seu jeito, você fez todo o seu esforço, mas você não deu conta. E você entendeu nessa noite que tudo que você precisa é entregar isso para Deus. É vir a Ele. Faça isso, venha aqui à frente. Não tenha medo, queridos. Você não está vindo encontrar comigo, você está vindo encontrar com Jesus. Você está vindo dizer para Ele: Senhor, eu me iludi, eu achei que eu ia dar conta, mas eu não vou. Talvez você já tenha todas as estratégias. Talvez você já bolou toda a estratégia na sua cabeça, mas você não incluiu Deus nessa história. E Deus está falando: olha, deixa tudo isso de lado hoje. Deixa eu pelejar as suas guerras. Porque eu sempre pelejei. Eu sempre estive lá. Eu sempre estive com você. Entrega isso para Deus hoje. Entrega a dor do seu coração para Deus. Entrega a sua dificuldade. Diga: Senhor, está aqui. Eu não vou insistir mais. Por mais machucado, magoado, por mais ferido que você esteja, entregue para Deus e diga: Senhor, está aqui, está na sua mão. Talvez você tenha que perdoar alguém. Talvez você tenha que liberar a vida de alguém e dizer: Senhor, eu quero liberar a vida dessa pessoa. Faça isso agora, queridos. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Ainda dá tempo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você.